Vamos falar agora sobre um ponto que é a nossa realidade, que é planejar o envelhecimento. Em 2003 entrou em vigor o Estatuto do Idoso, e no Estatuto do Idoso, no seu artigo 8º, é dito que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. O Estatuto do Idoso, ele estabelece como a pessoa idosa aquele que tem 60 anos e o super idoso, vamos colocar assim, aquele que tem maior prioridade, é aquele que tem a partir de 80 anos. Nós poderíamos inicialmente discutir o critério etário. Será que num país como o nosso, em que a expectativa de vida subiu para 77 anos, 60 anos seria uma pessoa idosa? Porque, evidentemente, na hora que eu estabeleço um Estatuto do Idoso, na hora que eu sei que a nossa Constituição Federal, no artigo 230, traz a pessoa idosa como uma pessoa que precisa de políticas públicas específicas, precisa ser tutelada, será que 60 anos é uma pessoa idosa? Porque, de fato, se a gente parar para pensar na expectativa de vida, eu estou falando de um tempo muito grande em que a pessoa vai estar nessa condição de pessoa idosa. Ficou famoso um caso na Holanda, do Emily Rattenbout, que ele pediu em juízo para que a sua idade fosse alterada. Ele queria reduzir a sua idade em 20 anos. E ele dizia que isso era a mesma coisa que mudança de nome, mudança de sexo, mudança de gênero. Ele queria ficar mais novo. E os médicos diziam que ele tinha corpo e mente de 20 anos a menos. E ele dizia o seguinte: olha, é muito ruim eu ter 69 anos, porque assim eu não posso contratar uma hipoteca, eu entro no Tinder e ninguém me responde. Então, sinceramente, a minha idade não condiz com o meu corpo e eu estou sofrendo por conta da minha idade, né? Ao fim e ao cabo, a justiça holandesa negou o seu pedido, né, entendendo que os dados deveriam ficar corretos em termos de cronologia, né? 2021 a 2030 foi considerada a década do envelhecimento saudável. O envelhecimento ele obviamente, um ponto que queremos envelhecer, né? Porque a outra face é falecer jovem. E a gente está vivendo uma longevidade no Brasil cada vez maior, e em 2050 o percentual de pessoas com mais de 65 anos vai subir de 9,2% para 25,1%, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será uma pessoa idosa. Bom, como a lei pode promover os direitos dos idosos? E, obviamente, que eu tenho aqui uma questão que o Estado deve fazer essa promoção, né? O Estado deve estabelecer políticas públicas para promover os direitos dos idosos. Mas a minha pergunta aqui é como o direito privado pode promover os direitos dos idosos. Eu abro o Código Civil, não tenho um artigo sobre o idoso. E o Código Civil é a Carta do Cidadão, é o direito do cidadão. Onde está o idoso no Código Civil, né? Eu quero tratar aqui de alguns temas que perpassam, então, ao direito privado e que colocam a pessoa no protagonismo do seu envelhecimento. Então, o primeiro tema, que já foi mais ou menos foi abordado aqui pela professora Luciana Dadalto, é sobre as diretivas antecipadas de vontade, que são aqueles instrumentos através dos quais a pessoa estabelece quais tratamentos médicos estaria disposta a ser submetida em caso de um estado terminal. As diretivas antecipadas está prevista pelo Conselho Federal de Medicina na resolução de 1995/2012, totalmente atrelada aos cuidados paliativos, para que a pessoa não seja submetida a tratamentos fúteis, mas estamos vivendo hoje uma certa ameaça, porque o Conselho Federal de Medicina também, em 2009, estabeleceu uma outra resolução, dizendo que, não obstante eles reconheçam a recusa terapêutica, o médico poderia se negar a praticar aquilo que o paciente pede em caso de risco de vida. Ora, se eu estou num estado terminal, eu estou em risco de vida. Então, existe hoje uma ação direta de declaração de inconstitucionalidade, porque esse é um tema muito difícil, né? A gente vê muita questão na jurisprudência de a família brigando. Uma pessoa que quer que o desejo do paciente seja atendido e o outro que não quer que esse desejo seja atendido.
Um outro tema bem interessante é a tomada de decisão apoiada, que está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela pressupõe a plena capacidade, instrumento através do qual a pessoa elege 2 apoiadores para a prática de certos atos. Evidentemente que o envelhecimento ele vai trazendo vulnerabilidades, razão pela qual a tomada da decisão apoiada seria muito festejada na questão do envelhecimento, não fosse a maneira como ela é regulamentada hoje, porque eu preciso recorrer ao Poder Judiciário para estabelecer uma tomada de decisão apoiada, razão pela qual ela vem virando praticamente uma letra morta, apesar de, em alguns casos de processo de curatela, ocorre a transformação para uma tomada de decisão apoiada quando se percebe que a pessoa tem um nível de consciência que não se trataria de uma curatela. E um outro ponto muito importante, né, que a gente precisa pensar, que é a própria autocuratela, porque em muitos casos o envelhecimento leva efetivamente a questões neurológicas, físicas, que maculam efetivamente a capacidade e é necessário que seja decretada a curatela. Então, por que não pensar agora em quem são os seus curadores? Porque, pelo Código Civil, o curador é o cônjuge, o companheiro, depois os descendentes, aqueles mais próximos excluem os mais remotos, e o Código de Processo Civil estabelece que vai ser nomeado curador aquele que tiver, vamos dizer assim, preencher os melhores interesses do curatelado. E, através do instrumento de autocuratela, a pessoa pode estabelecer a remuneração do curador e também pode estabelecer os valores que quer que você seja cuidado. Quais valores do seu patrimônio devem ser utilizados para o seu cuidado? E qual é a remuneração que vai ser dada para o curador? Porque, quero registrar, o curador tem direito a uma remuneração, artigo 1752 do Código Civil. E aqui entra um tema muito caro a nós, que também foi tocado durante algumas palestras, que é o tema do cuidado. Porque cada vez mais o envelhecimento ele vai trazendo essa necessidade do cuidado e nós, em 2050, o Brasil terá cerca de 77 milhões de pessoas dependentes de cuidado entre idosos e crianças. E, segundo a Oxfam Brasil, que tem um relatório chamado Tempo de Cuidar, mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado, uma contribuição de pelo menos 10,8 trilhões de dólares por ano à economia global. Então, quanto custa esse trabalho de cuidado? Esse mesmo relatório diz que se esse trabalho informal de cuidado praticado majoritariamente por mulheres fosse remunerado, aumentaria em 10,3% o PIB nacional. Então, a responsabilização de mulheres pelo cuidado informal alimenta a compreensão de que esse trabalho é só um trabalho feminino, mina oportunidades de equidade de gênero, e não raro a pessoa cuidadora sofre de diversas mazelas, depressão, sentimento de esgotamento, e acaba não podendo exercer atividades remuneradas ou exercer trabalhos de full time, aquele trabalho o dia todo, porque precisa se dedicar ao cuidado. Então, eu penso realmente que esse é um tema extremamente importante para o nosso direito civil, olhar para a pessoa idosa e olhar para o cuidado que ela vai precisar ao longo, então, do seu envelhecimento. E aí, será que, por exemplo, o direito das sucessões, a herança, poderia ser um foco, um cenário para tratar do cuidado? E nessa minha investigação, eu descobri que existem legislações estrangeiras que já pensam nisso. E encontrei, então, um artigo no Código alemão, que eu trouxe aqui para vocês, mas vou resumir, que autoriza que um descendente que tenha cuidado do testador por um longo período peça uma compensação entre os outros descendentes que herdem com ele, a não ser que ele já tenha recebido uma remuneração por isso. O Código austríaco
também prevê um legado de cuidado e autoriza que aquela pessoa que tenha cuidado do idoso, e não necessariamente seja um herdeiro, possa requerer contra a herança uma remuneração por ter cuidado da pessoa idosa. E há também casos nos países da Common Law que também prevêem tutela para esse trabalho de cuidado baseado na gestão de negócios. Aqui no Brasil, a gestão de negócios ela é essencialmente gratuita, mas poderíamos falar em prestação de serviços e pelo próprio enriquecimento sem causa, porque se a gente parar para pensar que uma pessoa da família passa a cuidar daquele idoso, ele gasta menos dinheiro, automaticamente seu patrimônio é melhor cuidado, e tudo isso vai levando a que os outros herdeiros, no final, possam vir a receber alguma coisa. Então, tem um caso no Canadá, que eu fui lendo essa matéria, né, descobrindo várias coisas, e que uma filha cuidou da mãe, do padrasto, ao longo de muito tempo, e ela requereu na justiça canadense uma remuneração por isso, e foi, então, deferida por conta do que ela provou que deixou de fazer em virtude dessa questão, né? No Brasil, a gente tem situações na Justiça do Trabalho em que parentes vão buscar na Justiça do Trabalho um reconhecimento de vínculo empregatício, mas são negados os pedidos, a maioria, por conta de se entender que se tratava de uma conexão familiar, né, de uma questão, enfim, de dever da família, de cuidado. Então, é negado o vínculo familiar, o vínculo empregatício por conta desse cenário. Bom, e aí, né? Será que nós também não podemos, vamos dizer assim, ser protagonistas, de olhar para nós mesmos e pensarmos que nós vamos precisar de cuidados, o que nós podemos fazer diante disso? Então, eu trouxe aqui algumas ideias de previsões do testamento que poderiam tratar desse tema. Primeiro, a própria previsão de remuneração do curador, caso isso não tenha sido fixado, não tenha sido previsto no instrumento de autotutela. O reconhecimento de doações remuneratórias, que hoje estão as doações remuneratórias está prevista no artigo 2011 do Código Civil, são doações que não vêm à colação, então eu posso reconhecer que certas transferências foram a título de doações remuneratórias, e um ponto bem importante, que é a quitação de mandatos, porque quantas vezes o pai e a mãe não outorgam uma procuração para um filho, ele vai administrando aquela situação toda e tudo mais, e ao fim e ao cabo o pai falece e os irmãos entram com uma ação de prestação de contas contra o filho, né, para ele justificar tudo o que ele falou. Aí ele falou, mas olha só, eu não guardei o recibo da farmácia, né, eu não guardei o recibo do pet shop, enfim, então agora ele vai ter que arrumar aquilo tudo para poder atender a demanda da prestação de contas, porque é muito comum as pessoas, né, deixarem uma procuração e a vida vai seguindo, né, a gente não vai prestando muita atenção nas consequências. Então, acho que é uma boa ideia uma quitação, né, numa situação como essa. E um outro ponto que eu queria tratar aqui também é a questão da perda da renda na velhice. Porque é natural, né, que as pessoas comecem a não ter mais gás para trabalhar e vão perdendo a sua capacidade de trabalho. E muitas vezes as pessoas têm um patrimônio imobilizado e elas não conseguem oferir renda com aquele patrimônio, porque não tem liquidez, não tem dinheiro. Então, a gente poderia pensar em alguns instrumentos que poderiam dar recursos para os idosos. Por exemplo, o próprio contrato de constituição de renda, que é previsto no Código Civil, em que você transfere bens para uma pessoa que fica obrigada a pagar uma renda que pode ser vitalícia. Obviamente que esse contrato ele tem uma fragilidade que a renda ela cessa com a morte daquele que é o credor da renda. Então, eu poderia imaginar que eu transferi um imóvel, por exemplo, para alguém, faleceu, né, o credor falece cedo e acabou que não foi um contrato equilibrado, mas é uma hipótese, né? E dois outros institutos que não estão previstos no direito brasileiro, que é a compra e venda viagère, que é um instrumento muito popular, né, na França, através do qual a pessoa vende o imóvel para uma outra, se reserva o usufruto, né, só que aquela pessoa que comprou só vai ter acesso ao imóvel na morte do
anterior titular proprietário. Então, ele paga um preço, uma parcela fixa, depois ele vai pagando periodicamente uma prestação, e enquanto isso, aquela pessoa que vendeu o imóvel é usufrutuária e aquele que comprou só vai receber o imóvel quando aquele que ali mora, que era o antigo titular, falecer. E um outro instrumento, um outro instituto que existe aqui no Brasil em projetos de lei ainda não, enfim, aprovados, que é a hipoteca reversa, que é quando a pessoa, então, tem um imóvel, ela, então, dá o imóvel em garantia, recebe recursos, continua morando no imóvel, e quando ela falece, o imóvel foi a garantia daquela dívida. Então, se ela não pagar, ou se os herdeiros não pagarem, o imóvel é a garantia. Ou seja, são formas que a pessoa idosa pode receber recursos e não deixar a sua residência, né? E não tenhamos aqui uma ideia de infantilização, né? A pessoa pode decidir fazer isso para ter a sua própria renda, né? E justamente não querer depender dos filhos, não querer depender de ninguém. Quantas histórias a gente escuta, né? De pessoas que querem decidir pelos seus pais, né? Onde vão morar, o que vão fazer, esse imóvel já está muito grande, você não precisa disso ou daquilo, né? Quando as pessoas devem ter a sua plena autonomia, né? E então eu termino aqui com alguns recados, né, de pessoas idosas, dizendo para se preparar, para nunca deixar de aprender, para acreditar e, de fato, a gente precisa realmente trazer a pessoa idosa para um protagonismo na nossa Carta Cidadã, no nosso direito civil, porque se nós não cuidarmos do envelhecimento à luz do direito civil, né, à luz dos instrumentos do direito civil e o direito privado, obviamente, é uma necessidade, porque toda a solidariedade prevista na Constituição deve perpassar por toda, né, a legislação infraconstitucional, pelo direito privado, nós vamos estar dando um passo em falso, né? Porque o envelhecimento está chegando cada vez mais e se a gente não cuidar disso, nós vamos realmente pisar em falso. Muito obrigada.